Examinando as Escrituras, nós estamos falando a respeito do texto de Isaías, capítulo 2, que nos falou sobre o dia do Senhor que virá. E então estamos trabalhando agora por toda a Escritura os demais textos que abordam o tema da vinda do Senhor. Encontramos aqui em 1 Tessalonicenses, e a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo tratando abertamente, claramente, dando destaque a este tema da vinda do Senhor. Já estudamos alguns capítulos de 2 Tessalonicenses e agora vamos então ler 1 Tessalonicenses capítulo 4. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Nós vemos então o assunto que estávamos abordando em 2 Tessalonicenses, repetido aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, por isso que demos continuação neste capítulo. Vemos que existe uma maneira para se viver, para se conduzir neste tempo em que aguardamos a vinda do Senhor. Nós temos que estar sabendo do que irá acontecer, examinando as Escrituras, conhecendo as profecias, o que virá primeiro, como devemos estar vivendo, nos conduzindo, agindo durante esse período de espera, o que fazer para não sermos também enganados, para não nos envolvermos no mal. A resposta do Espírito Santo aqui, através do apóstolo Paulo, é que continuemos vivendo de uma maneira que agrada a Deus. Quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus. O principal que nós ainda iremos ler, vamos ver o destaque das Escrituras, é uma vida em amor. Nós temos que colocar como meta amar, viver em amor. Se o diabo aparecer, o anticristo, e você estiver convicto, já tiver aprendido, treinado, praticando o amor, o perdão, a misericórdia, tudo que as Escrituras ensinam, e você estiver praticando ativamente, amando acima de tudo, o diabo não vai conseguir levá-lo a odiar o seu irmão, a matar alguém, a mentir contra Deus, porque você ama a Deus, você teme a Deus, você quer obedecer a Deus. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Você está ativo na obra de Deus, obedecendo a Deus, pregando, vivendo. O Espírito de Deus está ativo, lendo a palavra de Deus, interpretando para você, falando ao seu coração, e você abre a sua boca, o Espírito Santo falando através da sua vida. É isso que você deve estar fazendo do início ao fim, sempre. Virá o anticristo, virá o apocalipse, virá a tribulação, o que vier, você irá vencer pela prática, pela obra, pela vida, pela obediência, pelo poder da unção do Espírito Santo na sua vida. Prática, fazendo, praticando. Por isso é que o apóstolo Paulo vai tomar esta carta aos Tessalonicenses para exortá-los, motivá-los, incentivá-los a viver uma vida que agrada a Deus. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, na inspiração de Jesus, na palavra de Jesus, no Espírito de Deus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Em diversos estudos nós falamos sobre este propósito de progredir, melhorar a cada manhã, a cada dia, acordarmos orando, dizendo: Senhor, que neste dia
eu possa te agradar mais do que no dia de ontem, do que eu fiz até o dia anterior, que hoje eu esteja progredindo. É exatamente o que a palavra de Deus, essa exortação do apóstolo, a inspiração do Espírito Santo traz para nós. Efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. E repetindo o que o autor aos Hebreus lhes disse, sem fé é impossível agradar a Deus. E o nosso objetivo, a razão da nossa vida, nós fomos criados por Deus e para Deus, para agradá-lo. Como de nós recebeste, quanta maneira porque deveis viver e agradar a Deus. Este é o ponto. Viver agradando a Deus. Viver para agradar a Deus. Com fé. E essa fé que vai trazer esta graça, salvação. A salvação vem para aquele que tem fé e agrada a Deus. A graça de Deus é derramada. Você acha graça aos olhos de Deus. Deus te escolhe para que você seja salvo pela fé. Não é de qualquer maneira. É pela fé. Você tem que crer. E crer na palavra da verdade. Crer com o propósito de obedecer esta palavra que você crê. Crer com o propósito de seguir a Jesus, de andar nos seus passos, andar no seu caminho, andar pelo caminho estreito. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. É salvo aquele que crê e agrada a Deus. Então, entra na graça de Deus. Por quem estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Então, não tem essa de pensar que você crê, é salvo pela graça e agora senta no banco e fica esperando o céu chegar. Não, de maneira nenhuma. Se você não tiver uma instrução, uma prática, uma vida em amor, uma vida na unção do Espírito Santo, nos frutos do Espírito, você não irá guardar a sua fé, você não irá suportar, você será envolvido, você será enganado. Você tem que amar o seu irmão. Se alguém aparecer ensinando que você deve desprezar os pobres, que o pobre é um condenado por Deus, e você não precisa ajudar o pobre, você não precisa resgatar o caído, levantar o ferido, você não precisa amar ninguém, e você estiver com uma vida ociosa, sem entender essa instrução do apóstolo Paulo que ele deu da parte do Senhor Jesus, você vai entrar neste grupo dos condenados. Você será mau, você vai odiar o seu irmão, você vai trair, como Jesus diz lá em Mateus capítulo 24. O próximo texto que nós queremos estar trazendo aqui é o de Mateus. E Jesus vai dizer que muitos trairão uns aos outros, vão se odiar. Por quê? Por vários motivos. Um deles é porque não está nessa prática do amor. Não está conscientizado de que tem que viver esse tipo de vida agradando a Deus e continuando a progredir cada vez mais. À medida que o mal, que a iniquidade se multiplica, você precisa amar mais para ficar livre dessa maldade, dessa violência, da guerra, desses pensamentos destrutivos que estão vindo cada vez com mais força contra a humanidade. E é isso que o apóstolo Paulo está aqui exortando. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então veja, você tem que estar numa prática, uma vida de oração, de santificação no Espírito Santo. Nós vemos agora, pelos meios de comunicação, através da internet, a divulgação cada vez maior do pecado, da prostituição. Se você não está na unção do Espírito Santo, você não vai conseguir se abster desta prática. Mas essa é a vontade de Deus. Veja bem o versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então você tem que estar realmente numa vida de obediência a Deus, de prática, de conhecimento,
examinando as Escrituras, praticando, vivendo essa palavra para você ter vitória e prosseguir na santificação e buscai a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E essa palavra de Hebreus, existe uma ligação muito grande entre Tessalonicenses e a carta aos Hebreus, ao qual nós estamos aqui. Ao examinar as Escrituras, estamos constatando exatamente essa intenção, encontrarmos toda a verdade da palavra, examinando cuidadosamente, com atenção, a palavra de Deus, aquilo que ele fala, nós iremos também descobrir ligações tremendas entre todos os livros das Escrituras. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Então nós temos que nos amar em Cristo, buscar a santificação, conhecendo a Deus, conhecendo a vontade de Deus, conhecendo aquilo que agrada a Deus, que este é o propósito de Deus, é que tenhamos uma vida que lhe agrade, para ele nos escolher para a vida eterna, e buscando praticar, conhecer e praticar a vontade de Deus, a palavra de Deus, e assim agradarmos a Deus. Essa é a resposta de Deus para a nossa vida. E finalmente, nós temos o versículo 6, que diz assim: e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Então, todos os que estão nesta terra precisam obedecer a Deus, precisam agradar a Deus. Quando alguém vive dissolutamente, prostituição, lascívia, violência, maldade, ele está praticando mal na terra de Deus, criada por Deus para o seu louvor. Então Deus é vingador. Deus promete o dia da vingança. Ele se levantará como vingador daquele que pratica o mal, o pecado, a violência, toda a ignorância, toda a maldade, todo o desconhecimento da vontade de Deus será vingado. Deus irá vingar o sangue derramado, desde o sangue de Abel, o sangue do justo. Deus irá vingar a defraudação do irmão, a maldade, a violência de todas as áreas, todos os aspectos, praticado contra o seu irmão, contra o seu irmãozinho mais fraco, a maldade contra o pobre, a maldade contra a mulher, contra a jovem, a maldade contra o inocente, o que confiava em você, que estava perto de você confiadamente e você traiu essa pessoa, você mentiu, você praticou a violência àquele que habitava com você em paz. Deus é vingador. Nós estamos na terra de Deus. Nós estamos dentro da casa de Deus. Então você tem que se portar coerentemente à vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus para essa terra. Você tem que viver uma vida que agrada a Deus. Então nós vamos orar neste momento também para que haja arrependimento na terra, que haja conversão, que os homens e mulheres se convertam do mal para o bem, da desobediência a Deus para a obediência, para o amor a Deus, amor ao próximo, para servir a Deus, para agradar a Deus. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, o Cristo, nós clamamos, pedindo a salvação, pedimos o perdão pelos pecados da humanidade, da ignorância, daqueles que se desviam da Tua palavra, da Tua vontade, Deus. Ó Pai, pedimos misericórdia, que haja salvação na terra, que haja cura, que todos venham a conhecer a Tua palavra da verdade, para arrependerem-se de todo o mal que têm praticado, para viver uma vida que honra e glorifica o Teu nome, a Tua palavra, Senhor. Abençoa essas vidas, abençoa todas as famílias da terra, abençoa, Senhor, todas as nações, que a luz da verdade, da salvação, chegue a todos os povos, Senhor. Repreende o opressor, repreende a guerra, repreende o inimigo, Senhor. Nós oramos com amor por todas essas vidas. Em nome de Jesus, o Cristo. Amém.
e que Deus te abençoe eternamente.